profissional, como é que evoluiu, como é que a gente está? A gente foi crescendo, homens versus mulheres. Esse gráfico mostra de 2009 até 2013, dados do IBGE, que a gente anda de 41, 42, 42,3, 42,7, participação de homens versus mulheres no mercado de trabalho. Os dados mostram, você tem N dados de diferentes fontes mostrando que mulher significa, sim, retorno financeiro para as empresas. Mulheres dentro das empresas são empresas mais rentáveis, né? Não é porque paga menos. Alguém podia falar, mas é porque paga menos mulher. Não, é porque cria uma mentalidade mais diversa dentro dessas empresas. Então aqui esse gráfico está em inglês, mas basicamente o que ele mostra é que ele compara a barrinha cinza, ele usa as 125 empresas de uma lista da revista Fortune, que são as 500 empresas publicadas na revista Fortune, e ele pega na barra cinza empresas que têm menos mulheres no board, nos cargos de liderança, nos conselhos da empresa, a barra cinza. E na barra azul, as empresas que têm o maior número de mulheres na liderança, no board dessas empresas. E ali mostra que tanto no retorno ali do equity, dos ativos, de vendas, e no capital, no retorno sobre o capital, as empresas azuis, que são as empresas que têm mais mulher, performam muito mais do que as que têm menos mulher. Assim, foi o primeiro voo, dia 26 de fevereiro de 2017. O primeiro voo de duas comandantes, uma é a Captain Stephanie e a outra é a First Officer Dawn Cook. Primeira tripulação exclusivamente de mulheres negras. De mulheres já tinha tido, e elas fizeram o primeiro voo comercial, propaganda seja feita, da Delta Airlines, de Detroit para Las Vegas. Então, assim, é um marco, porque nós não estamos falando só de empoderar mulheres, mas nós estamos transcendendo também a questão racial, que é outro tema que se discute no empoderamento. E eu vou chegar lá também na questão racial. Mas se a gente está falando no empoderamento profissional, a gente está falando também de um avião, né? Deve ter causado, assim, tinha muita foto delas pilotando esse avião, e foi no mês passado. Quando a gente pensa em iniciativas de empreendedorismo, isso a gente vê há muito tempo. A gente tem o maior número de empreendedores no Brasil, são mulheres. Tem razão também para isso acontecer. Acho que também é uma forma das mulheres conciliarem ou acharem que conciliam melhor família, com trabalho, quando você é empreendedora, mas existe até uma ilusão de que isso funciona melhor. Mas de qualquer jeito, mais mulher empreendendo do que homens empreendedores. Mas mesmo no campo profissional, também a gente tem lutas, desafios e coisas a serem buscadas. Aqui o número, esse gráfico, ele é uma imagem, mas não importa a gente conseguir ler o número, mas o que importa, assim, existe um grande desafio que é a diferença entre alunos universitários, homens e mulheres. A linha azul, tá, é a linha de homem, obviamente, claro que o gráfico, linha azul é homem, linha vermelha, rosa é mulher, é fácil. Quando eles são jovens universitários, nós estamos muito próximos. Nós estamos aqui com 58%, isso aqui é a realidade americana, 58% de mulheres, 42% de homens. Opa, tem mais mulher estudando, né, no nível universitário. Mas veja o que vai acontecendo conforme a carreira vai amadurecendo, conforme os cargos vão subindo, conforme as posições, e aí eu estou falando de quando ela entra no mercado profissional, ainda tem mais mulher do que homem, 55 de mulher contra 44. Quando ela muda de faixa, estou chamando aqui de executivo, então quando começa a assumir alguma coisa mais de gestão, de equipe, inverte demais isso, 86. Quando vira CEO, 96. A gente está falando de 4% de CEOs em empresas americanas. Essa fonte é um estudo mundial da Bain, que é uma consultoria publicada no ano passado. E quando a gente fala de conselho, a gente está falando
de 97 contra 3% de mulheres. Então, o grande desafio é, pô, eu saio de 58 e eu vou para 3, né? Então, o que acontece? Né? Por que a gente não tem esse, por que a gente não tem esse projeto do Brasil? Eu tenho aqui dados do Brasil. Às vezes, os números, às vezes é engraçado, quando eu consultei variações, você tem alguma variação. Mas aqui, por exemplo, é o número, o percentual de mulheres em cargos de liderança. Na parte de cima do mapa, a gente tem desse gráfico, a gente tem aqueles países onde você tem uma presença maior de mulheres em cargos de liderança. E claramente aqui, a gente vê nos países escandinavos, a gente vê Lituânia, mas a gente vê Filipinas com 40%. Os países de baixo são os países onde a gente tem o menor percentual, e o Brasil está ali com 19% de mulheres em cargos de liderança. Né? Quando a gente fala de desafio, acho que tem uma das coisas que pega mesmo também em relação às mulheres estarem mais presentes, é o seguinte: qual que é o tempo total gasto por semana somando o que se faz em casa com o que se faz fora de casa? E aqui, de novo, eu estou pegando um dado que é do IBGE, tá? Não é um dado que é qualquer dado, é um dado coletado com muita seriedade. Seguinte, soma o que os homens fazem dentro e fora de casa. 52 horas, vou arredondar. Soma o que mulher faz dentro e fora de casa, 56 horas. Pode parecer pouco, mas vai multiplicar isso pelo número de homens e mulheres. Então é significativamente maior ali o número de horas que cada um dedica a essas coisas. Assim, para a mulher subir, a gente precisa não só que ele ajude, como ela falou, mas que a gente esteja no mesmo barco. Porque se a casa continuar dentro de nós, nessa proporção, vai ser difícil a gente também buscar aquelas outras posições. E aí, vocês lembram disso ano passado? Quem se lembra disso aqui? Da piada, né? E ainda veio o nosso ministro da Saúde falando que os homens não vão ao médico porque eles trabalhavam mais, né? Então, assim, tinha toda uma discussão e foi linchado, né? O senhor, eu esqueci o nome dele, está aqui o nome dele, Ricardo Barros. É bom a gente guardar, né? Porque uma pessoa que fala que trabalham mais do que as mulheres e eles são provedores da casa, então eles não podem ir ao médico. O presidente também, né? Também, ele fez um belo discurso, não é? Assim, enfim, ainda existe essa visão, mais míope. Mas, de novo, acho que uma das grandes barreiras, e algumas empresas me chamam para conversar, o que acontece que a gente não consegue reter mulher? Porque uma das grandes questões é, a partir de um certo nível da carreira, as mulheres muitas vezes abrem mão. E abrem mão porque é difícil conciliar, principalmente se você tem uma família, conciliar carreira e trabalho. E esse estudo mostrava o seguinte: o que para as mulheres em cargos de liderança, o que é sucesso para você? 18% falava que ia ter uma família, 18% falava que ia ter uma carreira, 16% era a capacidade de equilibrar carreira e profissão. Existe sim um choque de interesses, a cabeça das mulheres ela é mais dividida do que a cabeça dos homens. E isso é uma das coisas que impede aquele gráfico de ser mais próximo, porque a gente sai de 58 e a gente vai para 3. Sim, é uma realidade muito mais das mães do que dos pais. Você pode ver, gente, continua sendo muito parecido. Reunião de escola, cada vez mais, você vê pais participando, mas você pode fazer a conta ali. Você tem 30 pessoas, você vai ter 6 pais e 24 mães. Está melhorando um pouco isso, mas parece que é a mulher que tem que sair para ir à reunião. Tem uma piadinha chamada assim. Acho que esse é um grande desafio do empoderamento que a biologia fez de nós. Quem quer ser mãe, quem quer essa coisa. Eu fiz um trabalho com mulheres que alimentou meu primeiro livro, Vida de Equilibrista, e eu pedi para as mulheres se desenharem. Todas elas eram mães.
E eu pedi para elas se desenharem como elas estavam se vendo. E alguns desenhos, para mim, são muito expressivos, assim. Essa mulher se desenhou esticando seus braços. Ela me lembra aquela personagem, lembra a Mulher Elástica? Aliás, aquela metáfora, aquele nome daquele personagem, acho que é perfeito, né? Mulher Elástica. Acho que a gente tem essa vontade de que os nossos braços sejam capazes de abraçar o filho, o outro filho. Ela trabalhava no hospital do Grajaú, então, enfim, estava tudo dentro dessa cena e a possibilidade era de abraçar o mundo. Essa daqui se desenhou como essa equilibrista, assim, equilibrando 1000 pratinhos. Acho que a nossa vida é um pouco também isso. Essa outra aqui desenhou uma balança e ela escreveu: eu vejo a minha vida como uma balança diária com as suas devidas oscilações, né? Tem hora que ela está 90, tem hora que ela está 10, enfim, todas essas flutuações que acontecem. Mas, de novo, se a gente fala de progresso, de avanço, de empoderamento no mundo profissional, né, a maternidade tem sim um preço. E mais do que só um preço de carreira, acho que tem um preço de sobrecarga. Quando a gente vê essas pesquisas, o que essas pesquisas estão dizendo? Tem uma pesquisa, de novo, publicada até no ano passado, sobre a mãe brasileira, que elas consideram, 2/3 delas, consideram a rotina difícil, exaustiva ou impossível. O que ela está dizendo? Essa soma de responsabilidades e botando o trabalho no meio, e 40% disseram querer ajuda. Veja, existia uma cobrança da gente ser perfeita, né? Unha tá perfeita, nem a unha, meu filho, assim, não dá tudo, um pratinho vai cair. Escolhe o pratinho que cai naquele dia. Mas deixa cair, porque assim não dá para tirar 10 em tudo. Eu acho que se empoderar tem muito a ver com isso, é aceitar que 8 tá bom. E com maturidade, mas vem com esse sentido, eu acho, também da gente sentir que a gente não depende só daquilo. Que assim, eu posso ser bem vista, independente de eu ter feito as unhas ou não. Assim, né? Que não é isso que vai contar aqui. E tinha outras coisas que naquele momento eram mais importantes para eu ser perfeito. O meu pratinho não podia cair naquela hora. E assim, estou falando desse empoderamento relacionado a esse campo profissional e estou falando de desafio. E aí tem outro desafio. O jeito que os filhos olham as mães, os filhos olham os pais. Eu pedi, no segundo livro que eu trouxe, que se chama Aprendiz de Equilibrista, eu trouxe a visão dos filhos sobre pai e mãe que trabalham. Eu pedi para as crianças, numa discussão em grupo, desenharem. Eu quero que você desenhe sua mãe. Desenha tua mãe. As mães trabalhavam, algumas não trabalhavam. Nesse caso, essa pessoa que desenhou, a mãe dele trabalhava. Desenhou a mãe. Desenha a tua mãe, né? Desenhou ela passando roupa. Teve uma diferença então? O que vocês acham que essa mesma pessoa, como desenhou o pai? Trabalhando uma pasta. É. Quase lá, mas é difícil que vocês acertaram. Essa mesma criança desenhou o pai andando de bicicleta. O meu pai andando de bicicleta. E eu acho que aqui, gente, tem uma grande lição de desafio do empoderamento nessa área também para nós. Exatamente. Cabe às mulheres aquela coisa de fazer coisa. Sabe assim? A mãe é que manda escovar o dente, a mãe é que manda lição, e o pai é que brinca com as crianças. Então, por isso que eu falo, eu acho que esse desenho tem um grande insight para nós, que se empoderar, gente, é também se permitir sentar no sofá da sala. Enfim, acho que a gente tem temas aqui, quando a gente fala desse empoderamento aqui, a gente está falando da questão da maternidade, e veja, 41% das mulheres e 19% dos homens que ocupam os níveis mais altos das empresas não têm filhos. Assim, por que 41% das mulheres e só 19%? Porque esses 19% tem alguém cuidando dos filhos deles, certo? Então, é um pouco isso. Esse outro dado é muito parecido também. O número de executivos de cargos mais altos com um único filho. Você tem 43% das mulheres, quando chegam lá em cima e falam, um filho tá bom, porque eu não estou dando conta, porque já está muito, né, etc. E um número muito menor de homens que tem apenas um filho. Esse não é um tema. Ninguém fala assim, não, estou trabalhando muito, então só vou ter um filho. Um homem fala isso? Eu nunca ouvi.
pode ser por causa de grana, mas por causa de trabalho, por causa de conciliação, uma questão econômica, mas por causa de grana. E de novo, acho que tem um peso aqui, quando a gente fala de vida profissional, esse anúncio é um anúncio da Caixa, já tem algum tempo, mas eu acho que muito propaganda também retratou a mulher e me dá um sentido muito culpado esse filme. Gente, veja lá, essa mulher trabalhou o dia inteiro, não trabalhou? Olha só como mostram quando a gente trabalha a culpa que eu carrego, vamos dizer. Essa mulher trabalhou o dia inteiro, ela chegou tarde em casa e quando ela chegou, a única pessoa que era pessoa de verdade era ela, porque o resto tinha virado tudo ilustração, né? Dormiram, sumiram. Eu não sei se é porque eu trabalho bastante, espero que meus filhos tenham sobrevivido bem a isso, mas a culpa que eu tenho quando eu olho assim, anúncio da Caixa é bastante grande. De novo, se a gente está falando de empoderar, eu acho que a gente também está falando de melhorar esse sentido aqui. Uma psicóloga falou para mim no meu livro, Madalena Ramos, uma terapeuta especialista em família, ela falou: a mulher de hoje carrega essa angústia permanente, porque quer ser uma boa mãe, boa dona de casa, pode contar, boa esposa, boa amante, muito competente no trabalho, tem que estudar e se atualizar, e ainda precisa ser magra, fazer ginástica e cuidar da alimentação. Quer dizer, tá fácil não, né? Acho que empoderar tem muito sentido também da gente se desprender de algumas coisas e não achar que a gente tem que carregar o mundo pelas costas. Eu saí hoje do escritório.